taught to just be strong, and it's a fight just to keep it together. I know you think that you are too far gone, but hope is never lost. Hope is never lost. Hold on, don't let go. Hey, hold on, don't let go. Just stay one step closer, put one foot in front of the other. You'll get through this. Just follow the light in the darkness. You're gonna be okay. I know your heart is heavy from those nights, but just remember that you are a fighter, a fighter. You never know just what tomorrow holds, and you're stronger than you know. You're stronger than you know. Hold on, don't let go. Hey, hold on, don't let go. Just stay one step closer, put one foot in front of the other. You'll get through this. Just follow the light in the darkness. One step closer, put one foot in front of the other. You'll get through this. Just follow the light in the darkness. You're gonna be okay. And when the night is closing, don't give up and don't give in. This won't last, it's not the end, it's not the end. You're gonna be okay. When the night is closing in, don't give up and don't give in. This won't last, it's not the end, it's not the end. You're gonna be okay. Olá, sejam bem-vindos à transmissão ao vivo da Igreja Cliff Walk. Como todos sabem, nós temos passado por um momento delicado, um momento peculiar que exige adaptação e ainda mais união de todos nós. Com isso em mente, nós estamos com as nossas atividades semanais acontecendo através do aplicativo Zoom. Se você não conhece o Zoom, se você ainda não baixou, entre em contato conosco nas nossas redes sociais, nós podemos te auxiliar. E todas as atividades, então, estarão acontecendo através desse aplicativo, como tem acontecido nas últimas semanas. Na segunda-feira, nós temos a nossa reunião de oração das mulheres, às 20 horas. Na terça-feira, nós temos o bate-papo dos homens, às 20 horas. Na quarta-feira, temos a continuidade dos estudos bíblicos, que estão acontecendo também às 20 horas. E na sexta-feira, às 18 horas, temos o grupo de jovens e às 20 horas o nosso culto nos lares, que é uma reunião de oração e estudo bíblico que também acontece toda sexta-feira, ok? Como eu falei, todos acontecendo através do aplicativo Zoom e juntos nós continuamos sendo melhores, mesmo que a distância física existe, mas nós estamos juntos virtualmente. Até mais.
qual grande, meu Deus, cantarei qual grande, meu Deus, e todos hão de ver qual grande é meu Deus. Com o esplendor de um rei, majestade é luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Qual grande é meu Deus, cantarei qual grande, meu Deus, e todos hão de ver qual grande, meu Deus. Ancient age stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead free in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And I will sing, how great is our God? Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta
peço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amém. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz nas batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvor
a ti, meu Deus, meu Redentor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. E cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Então se dispôs Eliacibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asenaá edificaram a porta do peixe. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, ao cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, gibeonita, e Jadom, meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, junto dele Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até ao muro largo. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumafe, defronte da sua casa, e ao seu lado reparou Atuz, filho de Asabneias. A outra parte reparou Maquias, filho de Arim, e Azub, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos.
Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. À porta do vale reparou-a Anum, e os moradores de Zanoa edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados de muralha até a porta do monturo. À porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. À porta da fonte reparou-a Salum, filho de Col-Ozé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até ao açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele, repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado, Asabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele repararam seus irmãos, Bavai, filho de Enadade, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra parte de fronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliacibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliacibe até a extremidade da casa de Eliacibe. Depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Assube, defronte da sua casa. Depois deles reparou Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Enadade, outra porção, desde a casa de Azarias até ao ângulo e até à esquina. Pelau, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele, reparou Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente, e até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção, defronte da torre grande e alta, e até ao muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles, reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa. E depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele, reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalafe, outra porção. Depois deles, reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte de sua morada. Depois dele reparou Malquias, filho de Ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda até ao eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à nossa transmissão online da igreja de Cliff Oak, aqui no leste de Londres, em Canning Town especificamente. Espero que estejam todos bem, todos saudáveis, e eu os convido mais uma vez então a aprendermos mais um pouco aqui no livro de Neemias, esse homem comum que se colocou à disposição do Deus do impossível para fazer diferença na vida daqueles que o cercavam.
Espero que você tenha acompanhado a leitura bíblica e gostaria então, depois dessa leitura bíblica e depois dessa breve introdução, te fazer a pergunta que eu tenho feito todos os domingos quando nós estudamos juntos. Você está disposto a fazer diferença? Você está disposto a fazer diferença? Será que nós podemos dizer que nós estamos dispostos a fazer diferença? Neemias capítulo 3 nos ensina muita coisa preciosa. Em tempos de internet, em tempos de vários recursos que nós temos ao nosso redor, livros, vídeos e tudo mais que nós podemos encontrar, é muito comum nós encontrarmos também pessoas e materiais e todo tipo de coisa falando sobre produtividade e sobre como podemos obter sucesso. A verdade é que dificilmente nós vamos encontrar um consenso no que diz respeito a esse assunto. Mas nós, como temos a Bíblia como nosso manual de fé e prática, a Bíblia, que é a palavra do Senhor, que é nosso manual de fé e prática, gostaria de chamar então a sua atenção para voltarmos a ela mais uma vez. Ok? E aprendemos mais com o exemplo desse homem de Deus. Nós não podemos cair no erro de acharmos que os exemplos que nós encontramos ou os ensinamentos que nós encontramos no livro de Neemias, ele só é aplicado ou só pode ser aplicado na liderança da igreja ou alguém que lidera um grupo de pessoas ou instituições. Esse modelo de liderança, na verdade, ele nos ensina valores preciosíssimos que podem ser aplicados em qualquer lugar que estivermos. No trabalho, na escola, inclusive em casa. Ok? E o capítulo 3 de Neemias nos ensina princípios muito importantes de liderança. E nos mostra o que nós hoje temos tanto procurado, que é a fórmula do sucesso. Não é verdade? Muito se tem dito sobre a fórmula do sucesso, ok? Mas apesar disso, o capítulo 3 também de Neemias não é assim tão fácil de entender, ok? Muitos estudiosos tentaram colher lições apenas no significado espiritual dos portões da cidade, por exemplo. Okay? Eles se apegaram muito somente nesse assunto. Outros foram para o lado do significado dos nomes que nos é apresentado aqui, muitos nomes, diga-se de passagem aqui no capítulo 3, na verdade. Eles se apegaram apenas nos nomes e no seu significado original na língua hebraica. Outros ainda simplesmente ignoraram o capítulo 3, viraram a página e do capítulo 2 foram direto para o capítulo 4. Mas não é isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos aprender algumas lições valiosas aqui. Então, nós já temos falado sobre isso, mas mais uma vez, baseados nos exemplos que Neemias nos dá, nós aprendemos que se queremos ter êxito no que nós estamos fazendo, nós precisamos de algumas coisas. Primeiramente, contar com o favor e a bondade de Deus. Foi isso que esse homem fez, foi isso que ele fez desde o início, ele orou, ele jejuou, ele pediu direcionamento e assim também nós precisamos fazer. Em segundo lugar, nós aprendemos que nós teremos êxito se além de contar com o poder e o favor de Deus, nós também contarmos com pessoas. Se nós trabalharmos juntos, se nós fizermos juntos as coisas. Em terceiro lugar, ele nos ensina também que além de trabalhar juntos, nós precisamos dividir tarefas, ou seja, cada um faz a sua parte. Porque nem sempre trabalhar junto significa dividir tarefa. Muitas vezes existem muitos sobrecarregados, uns que fazem pouco e na verdade o trabalho não é bem junto. Eles podem estar juntos porque tem pessoas juntas, mas não estão realizando o trabalho junto. Isso tem uma diferença, ok? Então vemos isso claramente aqui no capítulo 3, que nós acabamos de ler, o trabalho ele sendo distribuído segundo as vocações, segundo as profissões, segundo as perícias que cada um tinha, ok? Então nós precisamos ter isso em mente. Por exemplo, nos versos 1, nos versos 21, 22 e 28, nós vemos os exemplos, por exemplo, que os sacerdotes fizeram as suas partes. Os sacerdotes, os mestres da lei, aqueles que exerciam o papel de liderança, eles foram os primeiros que colocaram a mão na massa. Depois nós vemos nos versos 17 e 18 que também os levitas fizeram as suas partes.
Nós vemos também no verso 8 que nós temos ourives e os perfumistas. São trabalhos específicos, também fazendo a sua parte. Nós vemos nos versos 31 e 32 e nós temos também os comerciantes fazendo a sua parte no trabalho. Então, nós vemos aqui que Neemias ele foi muito inteligente quando ele pensou nessas coisas. Ele colocou cada um para fazer um trabalho específico, de acordo com as suas especialidades, com certeza, mas ele chamou a todos para participarem. Ou seja, não importava a profissão, não importava a vocação ou não importava a especialidade. Todos se empenharam em ajudar nessa obra, de conseguir reconstruir Jerusalém e os seus muros. E nós? Mais uma vez a pergunta, e nós? Estamos dispostos a fazer diferença? Estamos dispostos também a ajudar? Essa é uma pergunta que muitas vezes é difícil de responder, não é verdade? Mas se a resposta for positiva, se assim como eu, você tem se colocado para ajudar essa situação pela qual as pessoas estão passando, se assim como eu, você tem se colocado à disposição para tentar ajudar da melhor maneira aqueles que estão ao seu redor. Então nós temos 4 lições aqui que nós podemos aprender, ou 4 integrantes dessa fórmula do sucesso, ou ingredientes dessa fórmula do sucesso que nós tanto buscamos, ok? Nós precisamos aprender com elas então, ok? Primeira coisa é que para que nós obtenhamos êxito, nós precisamos de coordenação. Depois nós precisamos também de cooperação. Precisamos de aprovação e precisamos de comunicação. Essas 4 coisas são muito importantes para que possamos ter êxito naquilo que estamos fazendo, ok? A primeira delas então, coordenação. Lembre-se, no capítulo 2 que nós já estudamos juntos, Neemias andou pela cidade, ele analisou tudo, volte lá no capítulo 2, leia o início do texto para você ver. Neemias ele chegou à cidade, depois de 3 dias, ele andou, ele montou lá no seu jumentinho, ele começou a andar por ali, começou a analisar tudo que estava acontecendo ao redor, as famílias que moravam em determinadas áreas da cidade, os muros que estavam destruídos, os portões que estavam derrubados, ele analisou, ou seja, ele estava coordenando as suas ideias, ok? Quantas vezes nós não conseguimos terminar as coisas que nós começamos por falta de planejamento? Não é verdade? A verdade é que muitas vezes nós até temos boa vontade de fazer algo. Nós temos até boa vontade de começar ou de fazer parte de um ministério na igreja ou fazer algo em alguma coisa que está acontecendo na comunidade para ajudar ou até mesmo em casa. A verdade é que nós não nos planejamos, não é verdade? Nós só pensamos assim, vamos fazer. Mas quando nós enfrentamos o primeiro obstáculo, a gente desiste, a gente desanima. Porque, na verdade, não existiu o planejamento no início. Ok? Primeiro porque também fazemos achando que nós aqui podemos fazer. Nós fazemos com a nossa própria força, ok? Sem contar com as bênçãos de Deus. Depois, porque nós não planejamos mesmo. E não nos preparamos. E depois porque muitas vezes nos sentimos sobrecarregados, porque não pedimos ajuda de ninguém. Quantas vezes você já ouviu alguém te dizer, eu estou cansado, só eu que trabalho nessa casa, só eu que trabalho aqui nesse local, nesse escritório, só eu que faço as coisas da igreja, só eu. Na verdade, muitas vezes o erro está nessa pessoa que está reclamando, porque ela ou ele não conseguem planejar, não conseguem se organizar e não conseguem pedir ajuda e delegar tarefas. Ou seja, na verdade, muitas vezes a culpa é minha, não é do outro que não está fazendo, mas é minha que estou fazendo demais e não estou conseguindo delegar. A verdade é essa. Neemias, nós aprendemos que ele não somente contou com ajuda, mas ele sabia exatamente onde cada um deveria estar, onde iria cada um trabalhar e o que eles iriam fazer. Ele pensou isso antes de começar o projeto. Ele analisou, ele projetou, ele traçou estratégias antes de começar. Trabalho em equipe, gente, é um dos segredos do sucesso. Nós precisamos aprender a trabalhar em equipe. Vejam só as expressões usadas no texto bíblico que nós acabamos de ler agora há pouco. Tem expressões que dizem junto a ele, tem expressões que dizem ao seu lado, depois dele,
próximo a ele. Isso demonstra que eles não estavam somente trabalhando juntos, mas eles estavam trabalhando em harmonia. Ok? Vocês que me conhecem mais de perto, ou já há algum tempo, vocês sabem que eu gosto muito de esporte. Se você não me conhece ainda, então fique sabendo agora. Eu gosto muito de esporte. Eu, na verdade, a minha profissão no Brasil era professor de educação física. Eu era professor de educação física, eu joguei basquete a minha vida praticamente inteira, já fui técnico também, então eu sempre fui muito ligado aos esportes, ok? Principalmente ao basquete, propriamente dito. Eu estou assistindo a um documentário sobre um time chamado Chicago Bulls, na década de 90. Quem tem entre 35 e 40 aí, com certeza, mesmo que não goste de basquete, mesmo que não seja fã de esportes, já ouviu falar desse time. E já ouviu falar também de alguém que jogava nesse time, chamado Michael Jordan, ok? Então se você não sabe nada de basquete, se você não sabe nada a respeito de esporte, você com certeza já ouviu falar desse nome, Michael Jordan, ok? Mas existia um período, onde eu quero chegar citando isso é que é o seguinte: existia um período na carreira desse homem que depois se transformou num dos maiores atletas de todos os tempos, ok? Existia um período que aconteceu o seguinte: um dos seus técnicos no time, ele estava enxergando a sua capacidade. Isso foi muito bom. Esse homem viu a capacidade desse jovem e disse: olha, esse cara vai ser bom, esse cara ele vai jogar muito, ele vai ser com certeza um dos melhores. E aí o que ele fez? Ele projetou o seu time para jogar para esse jogador, especificamente para esse jogador. Ou seja, tudo o que acontecia tinha que terminar nas mãos do Michael Jordan, ok? Funcionou até por um período. E aconteceu que Michael Jordan começou a se sobressair sobre os outros. Fazia muitos pontos, era destaque, mas nunca conseguiu ganhar um título. Sabem por quê? Porque basquete é um esporte de time, é um esporte de equipe e não um esporte individual. Nós não podemos ser individualistas, principalmente quando nós precisamos contar com outras pessoas ao nosso redor. Então, assim como no basquete, funciona também na nossa vida, na nossa família, ok? No nosso trabalho. Quem é que trabalha sozinho? Quem é que vive sozinho? Podem existir exceções, com certeza, mas nós precisamos contar com outros, não é verdade? Então nós aprendemos aqui, com esse mau exemplo desse técnico, o que não fazer. Focar as energias somente em uma pessoa, somente em um talento e esquecer do resto. Por quê? Porque por mais talento que ele tivesse, por mais vigor físico que ele tivesse, por mais inteligência que ele tivesse, ele não foi capaz de ganhar um título sozinho. E aí o que aconteceu? Aconteceu que trocaram de técnico. E esse outro técnico que já tinha uma visão diferente. Ele enxergou a mesma coisa. Ele enxergou nesse jogador um potencial fantástico. Ele falou, mesma coisa, esse cara vai ser um dos melhores de todos os tempos, com certeza. Porém, ele mudou a estratégia e a rotina dos treinamentos. O foco não era mais apenas em um jogador, mas fazer a bola passar de mão em mão. Fazer a bola passar por todos se movimentando, todos jogando em prol do time. O que aconteceu então? Michael Jordan se transformou em quem ele é hoje, um dos atletas mais bem-sucedidos de todos os tempos, inclusive na vida financeira. Se transformou num dos maiores pontuadores da história da Liga Americana de Basquete, num dos maiores ícones do basquete americano e mundial também, ok? Só que o que aconteceu como resultado disso? O time ganhou 6 títulos. 3 anos consecutivos, depois teve uma pausa, porque ele saiu, depois voltou, mas depois ganhou mais 3. E não só isso, mas outros jogadores que faziam parte daquele time também tiveram destaque. Por quê? Porque Michael Jordan aprendeu com esse novo técnico que não era acerca dele, mas acerca de dividir o trabalho, de não ser sobrecarregado, mas acerca de jogar para o time, para fazer o bem para todos e não só para ele mesmo. Então o que nós aprendemos com isso? Que ele tomou a liderança dentro da quadra e ele motivou outros a correrem o tanto que ele corria, a treinarem o tanto que ele treinava, a treinar arremesso o tanto que ele treinava, e isso motivou outros. E o que aconteceu com os outros? Sobressaíram também. Claro que sempre tem um ou outro que vai se destacar mais, mas todos trabalharam juntos. Assim como um time
Neemias também formou o seu time para reconstruir os muros de Jerusalém. Não é verdade? Esse time que Neemias construiu só chegou ao êxito, por quê? Porque eles estavam decididos a terminar o trabalho que eles se dispuseram a fazer. E veja bem, não houve disputas de poder entre eles, não houve ciúmes entre eles, não houve brigas entre eles, mas sim comunhão entre eles. Eles estavam trabalhando juntos. Precisamos aprender, meus amigos, que se quisermos sucesso, que se quisermos obter sucesso, e quando eu digo aqui sucesso, não estou falando só de sucesso financeiro, não estou só falando de resultados propriamente ditos, como dizem hoje por aí, mas eu estou falando em êxito, em terminar aquilo que nós começamos. É sucesso. Talvez possa não ser sucesso para alguns, mas para nós é. Ok? Então nós precisamos construir relacionamentos saudáveis. Eu sempre digo isso aos membros, às pessoas que vêm aqui para a nossa igreja. Antes de eu me tornar o seu pastor, eu preciso me tornar seu amigo. Precisa existir confiança mútua. Eles confiarem em mim e eu confiar neles. Precisa existir relacionamento, nós precisamos construir relacionamentos. E só assim é que nós vamos crescer juntos, nós vamos trabalhar juntos, ok? E aí eu já faço a ligação com a segunda lição que eu aprendo, que é a cooperação. A cooperação, nós precisamos ser inclusivos, nós precisamos incluir pessoas aos nossos projetos, quando nós nos colocamos à disposição de realizá-los. Precisamos estar atentos e enxergar o potencial das pessoas ao nosso redor. Mas nós precisamos ter sabedoria nisso também. Ok? Precisamos enxergar o potencial das pessoas, precisamos sermos motivadores dessas pessoas para que elas se tornem nossos cooperadores. Quantos jovens por aí você conhece que são frustrados com as suas profissões, não rendem nas suas profissões ou nos seus estudos, porque eles são forçados a fazerem não o que eles querem, mas o que os seus pais querem que eles façam ou sigam como profissão? Quantos por aí você já viu assim? Sejamos nós o primeiro exemplo de cooperação. Quando chamamos alguém para arregaçar as mangas conosco, sejamos nós os primeiros a arregaçar as mangas. Descubra em quem está ao seu redor o talento que ele ou ela tem e coloque-o para desenvolver esse talento. Não os obrigue a fazer algo. Alguém já me perguntou um dia, pastor, o que precisa ser feito na igreja? Eu disse, olha, muita coisa precisa ser feita na igreja. Mas o que você gosta, o que você sabe fazer? Talvez eu possa te encaixar em algum desses lugares. Porque não adianta uma pessoa vir para mim e dizer para mim, pastor, eu preciso, aliás, eu sei trabalhar com computador. E eu pegar essa pessoa e falar assim, ok, então eu estou precisando de pintar uma parede lá no fundo. E essa pessoa me diz, tá, mas eu não sei pintar parede, eu nunca trabalhei com isso, eu sei mexer com tecnologia, sei trabalhar na mesa de som, por exemplo, sei trabalhar com computadores, se eu posso ajudar? Não, ali já tem muita gente, eu não quero você ali, eu quero você pintando parede. Ou seja, essa pessoa pode até ajudar por um período, mas ela vai se sentir desencorajada, porque não é o que ela sabe fazer, não é o que ela gosta de fazer. Então nós precisamos também buscar isso nas pessoas. Claro, aí você pode me dizer, ou pode estar pensando, mas nós não devemos estar dispostos a fazer o que nos é colocado? É verdade, sim, devemos. Mas você concorda comigo que o time vai funcionar muito melhor se nós colocarmos pessoas específicas para determinados trabalhos, por exemplo? Tenho certeza que o trabalho vai andar melhor, as pessoas vão trabalhar mais contentes e o resultado também vai ser melhor, porque vão ter pessoas específicas fazendo trabalhos específicos. Nós precisamos ter inteligência. Então, nós vemos também que essa questão da cooperação precisa existir essa motivação. Lembra que, como eu disse no início, o exemplo não veio só de Neemias, mas também dos sacerdotes. Eles exerciam o papel de liderança no meio do povo já. E eles foram os primeiros a arregaçar as mangas e se colocar à disposição no trabalho. Líder que é líder se identifica com o povo. Líder que é líder se mistura com o povo.
Não fica separado, num canto, numa sala, só mandando. Isso não é liderança. Liderança é colocar a mão na massa, estar junto, conhecer pelo nome. E aí então nós já partimos para o próximo ponto, próxima lição, que é a questão da aprovação. Com relação a isso, eu queria dizer que existe uma necessidade muito grande de sabedoria quando nós falamos de aprovação. Muita gente foca muito na inteligência, mas eu gosto de focar na sabedoria. Sabedoria é diferente de inteligência. Muitas vezes a pessoa tem os dois. Muitas vezes a pessoa até pode ser sábia, mas não tem lá muita inteligência. E muitas vezes a pessoa é muito inteligente, mas não tem sabedoria nenhuma. Então eu quero dizer que nós precisamos saber mesclar essas duas coisas. Sabedoria e inteligência, ok? Principalmente quando lidamos com pessoas e quando lidamos com situações difíceis. Isso é chamado na psicologia de inteligência emocional. Nós precisamos ter inteligência emocional. É aquela inteligência que sabe como falar, que sabe quando falar, que sabe como agir e quando agir. Nós precisamos ser esses inteligentes, ok? Emocionalmente falando. Hoje em dia, existe muita pessoa ou muita gente com inteligência aqui, mas pouca inteligência aqui. Nós precisamos saber mesclar essas duas coisas. Ou seja, hoje nós sabemos lidar com máquinas, com computadores, com tecnologia, mas não sabemos lidar com pessoas. E nós, mais uma vez eu digo, nós convivemos, nós vivemos, nós precisamos de pessoas para nos ajudar. Seja elas nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos, esses também precisam da nossa sabedoria aqui e da nossa inteligência aqui, mas aqui também. Haja vista que hoje em dia o que a gente vê? O que nós fazemos, por exemplo, quando nossos pequeninos começam a nos dar trabalho? A gente quer conversar, a gente quer assistir um filme, quer fazer algo e eles estão dando trabalho. Qual é a coisa mais fácil a se fazer? Damos a eles um smartphone, um tablet, um computador e dizemos para eles assim: assiste aí, menino, joga aí seu joguinho, me deixa em paz. Não existe mais a paciência, não existe mais o diálogo de nos abaixar, de conversar, de ensinar. Aí nós não fazemos isso. E depois nós queremos a aprovação deles. Aí eles crescem uns desconectados com o mundo. Eles são desconectados com o mundo ao redor deles, eles não querem conversar com ninguém, eles sentam na mesa como se ninguém estivesse ali, eles já sentam na mesa com o telefone na mão, eles saem dali, vai direto para o quarto, para o computador, eles não falam mais com você em casa, eles não têm amigos, eles são desconectados e nós achamos e queremos colocar a culpa neles. Por quê? E nós queremos a aprovação deles também para nós como pais deles, mas nós não fomos exemplos para eles. Nós não temos aprovação porque não fomos exemplos. Nós não soubemos lidar quando precisou. E é assim quando nós nos colocamos para trabalhar com um time. Nós precisamos sim da aprovação, porque quando nós temos esse tipo, e a aprovação que eu estou dizendo é a aprovação do seu método, é a aprovação do seu estilo de liderança, do seu estilo de trabalho, mas começando com você. Começando com você como exemplo. Não só esperando que os outros façam o que você quer que eles façam, mas comece com você. E nós precisamos ser motivadores. Lembra que Neemias, aqui como nós lemos no texto, ele sabia o nome das pessoas. Eles sabiam onde as pessoas moravam. Eles sabiam das suas habilidades. Eles sabiam tudo a respeito de todos e tudo que precisava ser feito. E o que ele fez? Ele direcionou as pessoas para os lugares certos. E então nós fazemos uma ponte para a quarta lição que nós aprendemos, que é a comunicação. Se tem uma coisa que derruba qualquer projeto, é a falta de comunicação. Se tem uma coisa que destrói projeto, destrói casamento, destrói amizade, destrói negócio, destrói igrejas, é a falta de comunicação.
são destruídos por falta de comunicação e de clareza. Nós precisamos dessas coisas. Se comunique, fale, seja claro os seus objetivos. Peça algo, mas peça algo com clareza. Olha, é isso que eu gostaria que fosse feito. Dê instruções claras. Procure as pessoas certas para os lugares certos, para os trabalhos certos. Ouvi uma vez uma palestra, tem acho que uns 3 anos, uma palestra sobre plantação de igreja. Ok? Vou te dar mais um exemplo. Eu vi uma palestra sobre plantação de igreja. O pastor jovem, tinha acabado de sair do seminário, foi enviado para uma igreja longe da cidade dele, num lugarzinho bem pequenininho, lá nos Estados Unidos, ok? E a função era ajudar a revitalizar a igreja que estava morrendo, literalmente. Os membros tinham saído, a igreja estava caindo aos pedaços, as pessoas não estavam indo mais aos cultos. O que estava acontecendo? O pastor havia falecido, então ele foi enviado para lá para revitalizar essa igreja. Ok, esse pastor chegou, e olha aí, e ele citou Neemias. Eu lembro muito claramente ele citando o exemplo de Neemias. Ele começou então analisando aos arredores da igreja, ok? Aí ele chamou as pessoas, ele conheceu as pessoas, começou a se tornar amigo das pessoas, ok? E aí, uma das primeiras coisas que ele fez, assim como Neemias nos mostrou que nós devemos orar, jejuar, buscar direcionamento. Uma das primeiras coisas que esse pastor fez naquela igreja, ele retomou a reunião de oração semanal na igreja, coisa que não acontecia havia 5 anos. Ou seja, 5 anos uma igreja falando que estava viva, mas não tinha uma reunião de oração. Então ele retomou a reunião de oração na igreja. E eles começaram a orar, começaram a jejuar, começaram a pedir direcionamento para Deus. E esse pastor começou a conhecer as pessoas, as habilidades dela. Quem era carpinteiro, quem era pintor, quem podia cuidar do jardim, quem podia cuidar disso, quem era professor de escola bíblica dominical, quem era professor da escola bíblica das crianças, e assim ele começou a conhecer as pessoas. E aí então chegou a hora de arregaçar as mangas e iniciar o projeto. Primeira coisa que esse homem fez, a igreja era virada para cá, a porta da igreja virada para cá, aqui era o fundo da igreja, e no fundo da igreja passava uma avenida movimentada, passava carro, ônibus, muita gente andando, tinha algumas lojas. Essa igreja estava aqui há tanto tempo que as construções começaram a ser erguidas ao redor delas, e eles não perceberam isso. E aqui não tinha nada, não havia nada, a não ser algumas casas, uma rua muito quieta. O que esse pastor fez? Ele mudou a porta da igreja. Ele tirou a porta da igreja daqui e colocou aqui. Ou seja, a igreja agora era vista, as pessoas sabiam que ali existia uma igreja. E não somente isso. Ele não começou com eventos evangelísticos. Não. Primeiro ele tratou das pessoas ali dentro. Ele conversou, ele direcionou cada um, como eu disse, ele retomou as reuniões de oração, e aí eles mudaram a frente da igreja, eles mudaram o lado da porta da igreja, a igreja começou a ser vista, pessoas começaram a chegar, e aí eles começaram o trabalho de revitalização da igreja. Hoje, quando eu digo 3 anos atrás, quando eu assisti a essa palestra, uma igreja que tinha 8 membros, hoje eles precisaram já derrubar algumas paredes, porque a igreja hoje já conta com 500 membros. Por quê? Porque orou, porque se reuniu, porque eles ajudaram uns aos outros e porque, claro, sem sombra de dúvida, eles pregaram então e continuam pregando até hoje o verdadeiro evangelho. Não tem outra saída a não ser êxito, irmãos. Não tem outra saída. E é isso que eu oro para a minha vida e para a vida de vocês que estão assistindo aí. É isso que eu gostaria. É esse tipo de testemunho que eu gostaria de ouvir. Que nós contamos com o favor de Deus, que nós retomamos o que havia sido perdido, que é o tempo de oração, que é o jejum, que é o buscar e procurar direcionamento de Deus, que é arregaçar as nossas mangas para fazer algo a respeito, que é contar com a ajuda das pessoas, colocá-las para fazer, colocá-las para ajudar, delegar tarefas para outros fazer.
E é claro que nós vamos ter êxito. Se comunicar, pedir com clareza, incentivar, colocar pessoas para trabalhar junto. É disso que nós precisamos. E eu aprendo muito como pastor, como um dos líderes aqui da igreja, eu tenho aprendido muito nesses estudos. Eu tenho falhado muitas vezes, eu sou honesto para reconhecer isso, que muitas vezes nós fazemos isso. Sabe aquela velha história do se você quer alguma coisa bem feita, faça você mesmo? Isso não é verdade. Porque o bom para você talvez não pode ser bom para o outro. O excelente para você talvez não é o excelente do outro. O que nós precisamos, na verdade, é de cooperação. E nós precisamos entender que cada um trabalha de uma maneira. O que nós precisamos entender é que cada um faz de uma maneira. E que nós todos precisamos fazer juntos, unir nossas forças para um bem comum, que é fazer algo a respeito. E no nosso caso, precisamos nos unir para cada vez mais fazer crescer a Igreja de Cristo, não em números somente, mas no conhecimento da palavra. É isso que nós temos tentado fazer aqui no leste de Londres, como eu já disse, uma comunidade onde tem gente de todo mundo, tem gente de todo canto, falando várias línguas diferentes. Nossa, quão desafiador é isso, crenças diferentes. E nós tentamos mostrar o Evangelho, não somente pregar o Evangelho do Senhor Jesus, nós temos tentado mostrar, viver esse Evangelho, para tentar fazer diferença, juntos, cada um trabalhando do seu jeito, cada um na sua língua muitas vezes, com a sua cultura de pano de fundo, porque nós temos culturas diferentes também, eu não posso exigir que eles façam como eu faço, porque eu sou do Brasil, a minha cultura é do Brasil, eles têm a cultura inglesa, africana, indiana, sei lá, mas... Ou seja, nós precisamos colocar pessoas específicas muitas vezes para fazer esses trabalhos também. Então eu quero te encorajar. Eu quero te encorajar a tomar conhecimento, a tomar nota dessas 4 coisas que eu falei. Ok? 4 coisas importantíssimas se nós queremos obter êxito em tudo que fizermos. Nós precisamos de coordenação, de estratégia. Nós precisamos de cooperação, nós precisamos das pessoas. Já disse isso, repito, gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Nós precisamos de aprovação, e quando eu digo de aprovação, não é ficar buscando por aí a aprovação de um e outro, não é isso que eu estou dizendo. A aprovação nesse sentido é, seja você o exemplo para as pessoas. Faça você também o que você quer que as pessoas façam. Arregace as suas mangas se você quiser que as pessoas arregassem as mangas. Comece a trabalhar se você quiser que as pessoas trabalhem com você. É desse tipo de aprovação que eu estou dizendo. E nós precisamos nos comunicar. Nós precisamos aprender a falar. Nós precisamos aprender a falar e a falar direito, e a falar específico. Nós deixamos muitas vezes as coisas escaparem porque nós não dizemos o que queremos. Não dizemos especificamente, não nos comunicamos direito. Nós queremos que os nossos filhos nos obedeçam, mas nós não explicamos para eles o que é isso. Nós queremos que a nossa esposa faça isso ou aquilo, mas nós não falamos. As pessoas querem que nós façamos isso ou aquilo, mas eles não falam para a gente o que é. Comunicação é a chave. Nós precisamos aprender a nos comunicar. Nós precisamos aprender a ouvir a Deus. A nos comunicarmos com Ele. Através da oração, através da leitura da palavra, do estudo da palavra. Então citei aqui exemplos de sucesso, tanto de Neemias, como do time lá do Chicago Bulls, desse pastor que deu esse exemplo de revitalização da igreja. E eu gostaria de, há alguns anos, ouvir os resultados do seu trabalho. Do que Deus fez através de você, usando a sua vida, para transformar, para mudar a realidade das pessoas ao seu redor. Essa tem sido a minha oração para mim. Essa tem sido a minha oração para a nossa igreja aqui em Canintal. E espero que também seja a sua oração. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor te guarde e continue te capacitando em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você e por mim também. Pai Santo, mais uma vez, damos glórias ao Teu nome, glórias a Ti pelos Teus ensinamentos, Senhor. Obrigado pela Tua palavra,
que é o nosso manual de fé e prática. Obrigado pela vida de Neemias, por tudo que o Senhor fez na vida dele e nos deixou como ensinamentos, ó Pai. Senhor Deus, eu quero te honrar, eu quero glorificar o teu nome por tudo que o Senhor tem feito, não somente na nossa igreja, mas em tantas igrejas ao redor do mundo, Senhor Deus. Tantos pastores têm se levantado, tantos pastores têm voltado às primícias, ó Pai, de reunir mais uma vez a igreja para orar juntos, para orar uns pelos outros, para orar pelo que tem acontecido ao redor do mundo. Que o Senhor abençoe essas pessoas, ó Pai, nós te pedimos. Senhor, que o Senhor nos capacite também, nós te pedimos, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos dê direcionamento, nós te pedimos. Que possamos ter intrepidez para não somente ouvir, mas colocar a Tua palavra em prática, Senhor, nas nossas vidas e na comunidade onde nós vivemos. Em nome santo de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigado mais uma vez, queridos. Lembrando que temos nossas reuniões no aplicativo do Zoom durante a semana, reunião de homens, de mulheres, estudo bíblico, grupo nos lares, tudo no Zoom ainda por enquanto. Esperamos que essa crise passe logo, que possamos nos reunir novamente, ok? Quero desejar também um feliz aniversário para você que faz aniversário durante essa semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos abençoar uns aos outros. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e para sempre. Amém. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Em nome de Jesus.